através do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre o quarto papel. Já falamos sobre 3. Quem lembra os 3 que nós falamos anteriormente? Regeneração. Alguém falou aí o segundo. Empoderamento, que significa o quê? Poder do alto. O Espírito Santo é o nosso regenerador, ele nos regenera. O Espírito Santo nos envia poder do alto. E semana passada nós falamos sobre o quê? Muito bem. Falamos que o Espírito Santo, ele é o nosso guia. Ele nos guia a toda verdade. Então o Espírito Santo, ele tem um papel de regeneração, ele regenera a nossa vida. Falamos nessa ocasião sobre Ezequiel 37, o vale de ossos secos, lembra? Depois falamos sobre o poder que vem do alto, permaneçam na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. E falamos semana passada sobre ele nos guiando a toda a verdade. Não deixarei vocês órfãos, enviarei a vocês um outro Consolador, o Espírito da verdade, que os guiará a toda verdade. Hoje vamos falar sobre o quarto papel do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o nosso unificador. O Espírito Santo é o nosso unificador. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico. Ele nos conta a história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, por isso que o nome do livro é esse, a gente abrevia chamando apenas de Atos, mas o nome do livro é Atos dos Apóstolos, ou seja, como a igreja nasceu e quais foram os primeiros passos da igreja através dos atos dos apóstolos, através das coisas que eles fizeram. Então, o livro de Atos nos conta, o livro de Atos dos Apóstolos nos conta quais foram os primeiros passos dos apóstolos, os passos dos primeiros discípulos que receberam esta unção do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no início do capítulo, a gente vê a descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, quando aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo de Deus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos nos conta os primeiros passos dos apóstolos, os passos dos primeiros discípulos, daqueles que foram batizados, porque depois da descida do Espírito Santo, Pedro se levanta e prega a palavra, e 3.000 pessoas se convertem. E eu creio que essas 3.000 pessoas foram batizadas também pela igreja. Então, o que nós estamos vendo aqui é que depois dessa ação do Espírito Santo, depois da descida do Espírito Santo, depois da pregação de Pedro cheio da unção, depois da conversão dessas pessoas, o que a gente percebe é um mover do Espírito Santo no meio da igreja, gerando algo prático no meio do povo. E eu peço que coloque, por favor, no versículo 42, porque o Espírito Santo, como eu tenho repetido aqui aos domingos à noite, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é Deus, Ele é o Senhor sobre a igreja, e Ele reina sobre o seu povo, Ele conduz o seu povo, e Ele traz sobre a igreja algo prático. O Espírito Santo não é uma ideia, o Espírito Santo não é uma ideologia, o Espírito Santo é a presença do próprio Deus na vida dos seus servos. E a presença do Espírito Santo gera algo prático na igreja. E quando a gente olha para o versículo 42 do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente começa a ver os efeitos práticos da presença do Espírito no meio da igreja. O Espírito no meio da igreja gera algo importante. E o que o Espírito Santo gerou na igreja primitiva? Está escrito aqui: perseverança.
Quando você está cheio do Espírito Santo, você não desiste. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não entrega os pontos. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não fica no meio do caminho. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai até o fim, porque você sabe que você está lutando ou está fazendo a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Não se trata do que eu quero, mas se trata do que Deus quer. E se se trata do que Deus quer, então eu vou continuar perseverando, porque Ele é a minha força, Ele é a minha rocha, Ele é o meu sustentador. Então, a presença do Espírito Santo gerou perseverança. A presença do Espírito Santo gerou comunhão. Eu estou seguindo ali o texto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e eles perseveravam na comunhão. O Espírito Santo gerou o partir do pão, e o Espírito Santo gerou na igreja uma vida de oração. Veja quanta coisa o Espírito Santo gera. Meus irmãos, nós precisamos entender que a palavra grega para este amor que o Espírito Santo gera no meio da igreja chama-se koinonia. Koinonia é este amor cristão, é esta comunhão, esta unidade que acontece de uma forma milagrosa, porque como que pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com culturas diferentes, de repente começam a andar juntas, num vínculo de fraternidade, que não pode ser gerada de uma maneira natural, mas somente de uma maneira sobrenatural. Então esta comunhão, este amor cristão, tem um nome, é koinonia, quando pessoas diferentes se encontram e se unem, e decidem andar juntas, e decidem servir a Deus, por pura obra do Espírito Santo, porque Ele é o nosso unificador. Se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos unidos aqui. O que é que nos une neste lugar? É a presença de Deus. O que é que nos une neste lugar, senão a presença do Espírito Santo? A palavra koinonia também pode ser traduzida como parceria. O Antigo Testamento já dizia: poderão dois andarem juntos se entre eles não houver acordo ou parceria. Como você vai andar com alguém? Como você vai caminhar com alguém se você não estiver ligado a ele de alguma forma? Então, é o Espírito Santo que gera essa comunhão, é o Espírito Santo que gera essa parceria, é o Espírito Santo que nos leva a andar a segunda milha, a oferecer a capa. Amém? Então nós precisamos entender que esta união que nós estamos buscando, esta unidade pela qual nós estamos lutando, sem a presença do Espírito, ela não é possível. Agora, a presença do Espírito Santo, ela não fica pairando. E é isso que nós precisamos entender. Eu acho que às vezes tem pessoas que acham que o Espírito Santo fica pairando sobre as pessoas, como pairava lá no início, quando diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a partir do cumprimento da profecia de Joel, aonde habita o Espírito Santo. O local da habitação do Espírito Santo é você, sou eu, somos nós. Pessoas cheias do Espírito andarão unidas. Pessoas sem o Espírito Santo não conseguirão viver nessa unidade, porque não se trata do pairar do Espírito Santo, se trata de eu e você estarmos cheios. E enquanto isso não acontecer na minha vida, ou não acontecer na sua vida, isto não será realidade, nem para mim, nem para você. Não adianta frequentar a igreja,
Não adianta conhecer as músicas que nós cantamos. Não adianta falar da maneira que nós falamos. Pai do Senhor, irmão, ô varão, glória a Deus, aleluia. Não adianta usar essas palavras. Se o Espírito Santo não estiver aqui, nada, absolutamente nada vai acontecer, porque esta koinonia, ela é obra da presença do Espírito em nós. E é por isso que eu tenho repetido, nós temos que mergulhar mais profundamente, nós temos que estar dispostos a ir mais fundo, nós temos que querer mais de Deus. Enquanto você estiver brincando nas águas rasas, você não vai experimentar mais de Deus. E enquanto você não experimentar mais de Deus, você não vai conseguir entender essa unidade. Porque parece fácil andar junto, mas não é. Porque nós somos pessoas diferentes, nós queremos coisas diferentes. Eu fiz uma brincadeira hoje com a igreja de manhã e falei assim: olha, diga aí uma cor que vem à sua cabeça para a gente pintar a igreja. Gente, foi uma confusão. Cada um fala, mas eu pedi para todo mundo falar ao mesmo tempo. E aí cada um falou uma coisa, a gente não conseguiu entender cor nenhuma. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, com gostos diferentes. Mas a única coisa que nos une é o Espírito. Só Ele é capaz de gerar essa unidade. Então, se eu não mergulhar mais fundo, se eu não buscar a presença de Deus, se eu não tentar me encher do Espírito, nada, absolutamente nada vai acontecer. E é por isso que isso não era possível antes do Pentecostes, porque antes do Pentecostes, o Espírito Santo era uma promessa. Mas depois daquele dia do Pentecostes, o Espírito Santo virou uma realidade. Até aquele dia, o Espírito Santo era uma promessa. A partir daquele dia, o Espírito Santo se tornou uma realidade. É claro que ele já existia antes daquele dia, mas eu estou falando da presença do Espírito em nós. Porque ele existe desde antes da fundação do mundo. Mas o Espírito Santo dentro de cada pessoa que compõe a igreja, aquela promessa se cumpriu lá no Pentecostes naquele dia. Porque naquele dia houve o cumprimento, tanto é que a pregação de Pedro foi exatamente essa. Vocês estão dizendo que essas pessoas estão embriagadas? Não, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro então começa a pregar a partir daí. Antes do Pentecostes, a presença do Espírito Santo em nós era uma promessa. Depois do Pentecostes, ela é uma realidade. E é esse poder, meus irmãos, que no grego chama-se dinamis, que é da onde vem a palavra dinamite, que é um poder explosivo. O Espírito Santo tem poder para agir. Ele tem poder para habitar em nós, Ele tem poder para curar enfermos, Ele tem poder para operar milagres. Amém? Mas isso só vai acontecer se a igreja se render a Ele. Se Ele habitar dentro de cada um porque só Ele é capaz de nos unir. Porque se não for pelo Espírito Santo, nós vamos nos unir em grupinhos. O ser humano, ele tem a habilidade natural de buscar pessoas iguais a ele para fazer grupinhos. Nós temos essa habilidade natural. A gente sempre vai atrás de pessoas que se parecem com quem? Com a gente. Eu estou falando algo que não convém com a verdade? A gente sempre tenta se unir a quem é parecido com a gente. Isso todo mundo sabe fazer. Agora, quando você está cheio do Espírito, aí você consegue andar com pessoas que não se parecem nada com você. Aliás, pega o perfil dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Nenhum se parecia com o outro.
Mas o porquê que eles andavam juntos? Porque a presença de Deus estava ali. Jesus, a presença de Jesus tornou a união deles possível. E é a presença do Espírito que torna a nossa união possível. Pessoas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, que estão caminhando na mesma direção, que querem servir a Deus com integridade e com inteireza de coração. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo só vai agir se a igreja estiver disposta a se encher da presença dEle. E aí, como nós vimos no texto, pode passar por favor. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E aí no versículo 43 diz que em cada alma havia o quê? Temor. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito. E o que aconteceu no meio deles? Prodígios e sinais. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo estava presente. Meus irmãos, estava falando hoje de manhã, a igreja só caminha se todos estiverem unidos. Nós estamos pregando sobre o livro do profeta Ageu aos domingos pela manhã. E quando Deus falou com Zorobabel, Deus falou com Josué e Deus falou com o povo. A responsabilidade da missão ela é compartilhada por todo mundo. É claro que uns serão mais cobrados do que os outros, mas todos serão cobrados. Aquela parábola dos talentos ela é fantástica, porque um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, e todos foram cobrados. Todos. O que recebeu mais foi cobrado, o que recebeu um pouquinho menos foi cobrado, e o que recebeu só 1 talento também foi cobrado. Todo mundo tem a sua responsabilidade. Então, se a gente quiser ver prodígios e sinais acontecendo no meio da igreja, nós precisamos entender que nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. Assistir culto não fará isso. Ah, pastor, eu venho uma vez por semana porque eu acho a igreja legal, porque eu gosto aqui do ambiente, é um ambiente legal, as pessoas são legais, tudo aqui é muito bom, tudo arrumado, tudo limpinho. Ok, beleza. Mas isso não é o nosso objetivo. Nós não somos um clube. Isso aqui não é um encontro social. O que acontece aqui é o nosso culto ao único e verdadeiro Deus. Nós precisamos entender que a igreja é muito mais do que às vezes nós imaginamos. A igreja não é um ponto de encontro. A igreja não é um clube. A igreja não é um lugar onde a gente vem para se sentir bem. A igreja é um lugar onde a gente vem para sacrificar. Sacrificar o que, pastor? A nossa vida. Para entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, o poder dinamis do Espírito, ele só vai acontecer se a igreja estiver cheia do Espírito Santo. E aí, ele vai gerar temor em cada alma, e prodígios e sinais serão feitos. Versículo 44. E além de sinais e prodígios, o Espírito Santo vai gerar uma segunda coisa. Além da comunhão, além da unidade, além dos sinais e prodígios, o Espírito Santo vai gerar uma outra coisa. O Espírito Santo vai gerar compartilhamento. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, e eu espero que você passe por isso um dia, quando você está cheio do Espírito, você começa gradativamente a pensar menos em você mesmo. Que você possa experimentar isso na sua vida.
O momento em que você começar a ser cheio do Espírito Santo, você vai perceber que você gradativamente vai começar a pensar menos em você e vai passar a pensar mais no próximo. Como assim, pastor? Olha o texto. Todos os que criam estavam, e esses juntos é o quê? Unidade. Só que não era apenas uma unidade, eles passaram a ter tudo em comum. Versículo 45. Eles vendiam as suas propriedades e bens, e eles distribuíam o quê? O produto da venda, ou seja, o dinheiro da venda, eles entregavam aos apóstolos, e os apóstolos distribuíam conforme as necessidades. Quando você está cheio do Espírito Santo, você para de pensar em você e passa a pensar mais no próximo, e é isso que aumenta a nossa união. Porque você vai parar de pensar naquilo que você quer, ou naquilo que você precisa, ou naquilo que você deseja, e você vai começar a olhar para o lado e vai falar assim, e você vai começar a perceber as pessoas que estão dentro da igreja e que precisam de você, precisam do seu abraço, precisam de uma palavra, precisam que você esteja atento ao outro. Porque muito se cobra de uma pessoa só, mas a verdade, irmãos, é que a igreja é responsabilidade de todos nós. Você vai enxergar primeiro coisas que eu não enxergo. Sim ou não? E quando você enxergar, você cheio do Espírito Santo, você vai poder agir. Então, preste atenção, volte no versículo 42, por favor. O derramamento do Espírito criou uma unidade dentro da igreja, que levou eles a perseverarem na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Esta união também levou a eles ao temor, e levou a igreja aos prodígios e sinais. Versículo 44. Esta presença do Espírito Santo que gerou esta união dentro da igreja, levou também a igreja a se importar com o próximo. Os que criam estavam juntos, novamente falando de união, e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes, e unânimes significa o quê? O que significa unânimes? Todo mundo junto. No templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa era a igreja cheia do... E o que isso gerou na prática? Versículo 47. As pessoas que estavam ali ao redor, olhando para a igreja, o que elas viam? Eu vou repetir a pergunta. As pessoas que viviam ali em Jerusalém, que olhavam para a igreja, o que elas viam? Pessoas cheias do Espírito, pessoas unidas, pessoas tementes a Deus. O que mais que elas viam? Prodígios, sinais. Elas viam pessoas que se importavam com o próximo e por isso compartilhavam o que tinham. Tudo isso as pessoas de fora da igreja estavam vendo. E o que aconteceu com essas pessoas? Está lá no final do versículo. Pessoas encontraram a salvação porque olharam para a igreja e viram uma igreja o quê? Cheia do Espírito. Viram pessoas que se amam, viram pessoas
tementes viram pessoas que se importam. Isso não pode ser gerado pela vontade humana. Não pode. Para as pessoas que estão lá fora entrarem aqui, elas também vão ter que olhar para cá e ver as mesmas coisas que aquelas pessoas viam lá na época da igreja primitiva. E eu estou dizendo isso por quê? Porque elas não vão olhar para mim. Preste atenção, eu, como pastor da igreja, eu sou a última pessoa que elas vão ver. As pessoas que estão lá fora, elas vão ver primeiro a quem? A você. É olhando para você que elas vão conhecer a igreja. É olhando para você que elas vão conhecer o Senhor da igreja. Através da nossa união, através desta koinonia, através desse agir do Espírito Santo, através do temor, através da nossa... deixa eu reformular. Através de nós compartilharmos uns com os outros, pensando no próximo mais do que pensando em nós mesmos. Então, muitas pessoas naquela época decidiram se tornar cristãs quando viram o testemunho de uma comunidade cheia de amor, cheia do Espírito. Koinonia era um ingrediente essencial na igreja do Novo Testamento. Koinonia é uma igreja essencial para a igreja nos dias de hoje. Isso não pode ser gerado pelos homens. Ah, pastor, mas o senhor está falando daquela igreja. Se você continuar lendo as cartas do Novo Testamento, você vai continuar vendo esta koinonia reverberando. Você vai ver isso nesse texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 2. Nós temos ali os primeiros apóstolos, os 12 apóstolos e os primeiros discípulos. Mas quem é que não estava aqui nessa época? Tinha uma pessoa que não estava aqui nessa época e que é muito conhecida. Paulo. Paulo fazia parte dessa igreja? Sim ou não? Não. E aí você vai ler alguns nomes no Novo Testamento, eu vou dizer aqui para vocês. Timóteo fazia parte dessa igreja? Tito, Priscila, Áquila faziam parte dessa igreja? Não, mas vieram como consequência dessa semente que foi plantada. Você pode dar uma glória a Deus? A semente foi plantada e a reverberação disso veio trazendo pessoas como Paulo, Tito, Timóteo, Priscila, Áquila e por aí vai. Então, o ponto zero foi aquele dia do Pentecostes, mas o que aconteceu ali continuou tocando a igreja. E quando chegou a perseguição, a igreja estava unida. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito, porque eles entendiam o significado e a importância da palavra koinonia. Só que koinonia você não pode fazer um download. Koinonia não é um aplicativo que você baixa lá na loja de aplicativo do seu celular. Koinonia é algo gerado pelo Espírito Santo. E é por isso que você precisa querer, é por isso que você precisa buscar. Porque se você não chamar o Espírito Santo para habitar em você, ele não vai. Porque Jesus Cristo disse que Ele está à porta e você precisa abrir a porta. Se você não abrir, nada vai mudar. Você vai continuar frequentando a igreja. Você vai continuar ouvindo um bom louvor. Você vai continuar tendo contato com pessoas muito amáveis. Mas não vai passar disso. Qual é o problema disso, pastor? O problema é que não é isso que Deus quer para a igreja. Deus não quer um clube. Deus quer um corpo. Deus quer uma igreja.
Deus quer um povo que caminhe unido e ligado pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso, meus irmãos, vamos buscar mais o Espírito Santo. Ele é o único capaz de gerar unidade em nossas vidas. Posso ouvir um amém?